Fala sobre o dízimo no Novo Testamento. Quase nem tem nada do Novo Testamento, não. Mas eu vou falar. Pode ter certeza que eu vou falar assim. Como é que é o seu nome? Comentário. Lúcia. Ô, Lúcia. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, eu vou aqui em Malaquias. Só dar uma passadinha lá, mas esquece. Eu vou voltar pro Novo Testamento, tá? Só Malaquias. Pra uma introduçãozinha aqui rapidinho. Malaquias capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó. Agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Certo? Então, Malaquias 2, Malaquias 3 e Malaquias 4 é para sacerdote. O que eu quero dizer com isso? Então, quando o seu pastor falar assim, vocês estão roubando o dízimo, o devorador, não sei o que lá, Malaquias 3:10, é o sacerdote que estava roubando. Bota isso na sua mente. Toda vez que algum pastor falar assim, nossa, você está roubando a Deus, Malaquias falou, Malaquias estava profetizando contra os sacerdotes. Era os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Tá aqui, ó. Agora, ó sacerdote, esse mandamento vos toca a vós. Era direcionado aos sacerdotes. Você entendeu? O profeta Malaquias estava profetizando contra os sacerdotes. Eram os sacerdotes que estavam roubando os dízimos, não era o povo. De Malaquias 3:10. Se você ver, olha no versículo 4, diz assim, ó, Malaquias 2:4. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que os Levi? Porque eram os levitas que tinham a ordem, segundo Melquisedeque, de tomar o dízimo do povo. Sabe por quê? Porque a tribo de Levi, quando Moisés e o Josué invadiu a terra prometida, a tribo de Levi não recebeu terras para plantar igual os outros irmãos, porque eles ficavam por conta do sacerdócio. Só que o mandamento de Deus para os irmãos deles era o seguinte, vocês vão pegar tudo que você plantar, você vai pegar 10% e vai dar para a tribo de Levi. Por quê? Para ele se sustentar, porque ele não tem herança, não tem terra, e para ele sustentar os órfãos e as viúvas das outras tribos. Era o mandamento. Entendeu? E tá aqui, ó. Leia aí agora. Vamos agora para o Novo Testamento, tá? Hebreus capítulo 7, versículo 4 e 5. Diz assim. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Abraão foi a primeira pessoa a dar dízimo. Ele deu 10% das coisas que ele roubou dos 5 reis lá que ele brigou. Não era nem das coisas pessoal dele não, tá? Da fortuna pessoal dele não. E os que dentre os filhos de Levi, lembra lá Malaquias, que o sacerdote eram os levitas? Então. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Isso é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Você entendeu? Ou seja, ele tinha a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo. Mas de quem? Dos irmãos dele, das outras tribos, das 11 tribos restantes. Olha no versículo 9 agora, Hebreus 7:9. E para assim dizer que por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Você entendeu? Então agora, vamos para o versículo que os pastores usam. O único lugar que fala sobre dízimo aqui. Mateus 23:23. Diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Devais, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vamos entender um pouquinho o verso. Ai de vós, escribas e fariseus. Os escribas e fariseus era que tomava conta do templo de Salomão. Eles tinham o direito de pegar dízimo do seu povo. Eles eram levita. Hipócrita. Ou seja, Jesus ainda chamou eles de hipócritas. Por quê? Porque dizimais o hortelã, o endro e o cominho. Você percebeu que aqui é alimento? Plantação? Que eles eram um povo agrícolas.
Só entrava dinheiro aqui quando, um exemplo, um hebreu que morava muito longe, não tinha como vir até o templo para dar o dízimo, que é a alimentação uma vez por ano, ele vendia e mandava o dinheiro, que era mais fácil, menorzinho. A plantação era muito grande, não tinha como trazer 10% para o templo. Vendia os 10%, pegava em dinheiro e botava pro sacerdote. Certo? Mas continuando aqui, ó. Dizimais o hortelã, o cominho, o endro, e desprezais o mais importante da lei. Olha só. E isso, o dízimo nem era o mais importante da lei. O mais importante da lei era o juízo, a misericórdia, a fé. Devais, porém, fazer essas coisas e não omitir. Mas por que Jesus falou sobre dízimo aqui? Sabe por quê? Vamos aqui agora, aqui, ó, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele não estava sobre a lei, não. Ele estava debaixo da lei. A lei manda dar dízimo. Jesus, quando estava na terra, os 4 evangelhos, é lei ainda. Por causa disso que Jesus falou, eu não vim obirrogar a lei, eu vim cumprir. É porque ele tinha que cumprir, estava debaixo da lei. Eu leio aqui agora, Gálatas 4:4. Você entendeu? Vem aqui um pouquinho para frente aqui, Gálatas 5 diz assim, presta bem atenção agora. Presta bem atenção. Estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornar-lhes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que estáis obrigado a guardar toda a lei. A circuncisão era algo da lei. Igual o dízimo. O dízimo era da lei também. Ele está falando aqui, ó, se você se deixar circuncidar, por ser da lei, você está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você dá o dízimo, que é da lei, você está obrigado a guardar toda a lei. Só que no versículo 4 diz assim, ó, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Você que dá dízimo está separado de Cristo. Da graça tendes caído. Cara, você está entendendo? Esse aqui, ó. Isso aqui é a graça. Você está andando na graça. Só que você dá o dízimo, aí você cai da graça. Você está na lei. A lei está aqui embaixo, ó. A graça está acima. Aqui é a graça. Você entendeu? Se você praticar isso aqui da lei, dar dízimo, circuncidar, guardar o sábado, da graça tem descaído. Você não está mais por conta de Cristo, você está por conta da lei. Só que pela lei ninguém é justificado. Vamos voltar lá no Mateus 25, 25, 23, 23, de novo. Lembrando que esse versículo aqui, nós estamos falando de lei agora. Mateus era judeu, ele tinha que guardar a lei, estava debaixo da lei. Só que nós vamos ver agora, no livro de Lucas, você sabe que os 4 evangelhos falam da mesma coisa. Só que Lucas, nós vamos para o livro de Lucas agora, só que Lucas, ele não era judeu. Quando ele escreveu o livro de Lucas, ele estava debaixo da graça já. Quando Mateus escreveu Mateus 23, 23, ele estava debaixo da lei. Quando Lucas escreveu esse mesmo versículo aqui, porque é uma sinopse, ele já estava na graça. Lucas 11, 42, que é o mesmo versículo de Mateus 23, 23. Lucas 11, 42. Presta bem atenção no mistério aqui. Isso aqui é um mistério. É isso aqui para quebrar todo mundo. Lucas 42, não é? Diz assim. É o mesmo versículo de Mateus 23, 23. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. O mistério é agora. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Lucas escreveu o versículo lá de Mateus 23, 23 no passado. Porque já está na graça aqui, já não pode dar lei, não pode dar o dízimo mais, tá vendo aqui, ó? Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ficou claro para você agora? Se você tiver mais alguma dúvida, Lúcia, manda mensagem para mim. Beleza? Ficou bem esclarecido? Então, se você dá a lei, se você dá o dízimo, você vai para o inferno. Porque da graça tem descaído. Pela lei ninguém é justificado. Certo?